Então estamos voltando à nossa aula, tá? E vamos entrar no conteúdo de diferentes formatos de pirâmides etárias. Aqui, como nós falamos lá atrás, a pirâmide etária ela vai falar da questão da idade da população, tá? Ou mundial, como nós vimos na pirâmide anterior, e aqui nós vamos falar de alguns países. Essa pirâmide etária ela decorre também da questão se o país ele é desenvolvido, subdesenvolvido ou subdesenvolvido industrializado. Desenvolvido industrializado, né? São os países que nós chamamos de países economicamente ou ricos, né? Com economia elevada. E nós temos essa questão, as questões das pirâmides na decorrência, tá? Nessa divisão entre países pobres, países ricos, países subdesenvolvidos, desenvolvidos, subdesenvolvidos industrializados e desenvolvidos industrializados. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver as principais características dos países dentro dessas pirâmides. A seguir vamos estudar o que revelam diferentes formatos de pirâmides etárias pelas pirâmides. Pode-se reconhecer países com populações predominantemente jovens, outros em processo de envelhecimento e outros ainda com populações já envelhecidas, tá? Então nós temos países com populações ainda principalmente de jovens. Quando eu falo nós temos um país com a população grande de jovens, na maioria das vezes são países pobres. Tá? Países subdesenvolvidos. Países com a população adulta ou envelhecida são países que, na maioria das vezes, são países subdesenvolvidos, industrializados ou países industrializados, tá? Desenvolvidos. Então vamos lá. Nessa pirâmide aqui, nós temos a pirâmide etária da Nigéria, a pirâmide de 2018. Tá bom? Ela foi elaborada em 2018 para a gente entender como que essa população da Nigéria está. Então nós temos uma base muito grande, um corpo pequeno e um ápice menor ainda. Então nós temos uma base, tá, onde a taxa de fecundidade e natalidade é muito grande na Nigéria. Por que é muito grande, professor? Porque em decorrência daquilo que nós já falamos lá atrás, tá, na videoaula passada. Na maioria das vezes, o que acontece? A mulher ainda ela não está inserida no mercado de trabalho por esse país ser pobre e não oferecer, tá? Essa condição empregatícia para a mulher, tá? Então ela ainda vive, é o homem que sustenta a casa, é o homem que traz alimento. Então às vezes depende também de um filho para estar ajudando, tá? No dia a dia, no trabalho. Desculpa. Em detrimento a isso acontece então a maior taxa de fecundidade e natalidade nesses países. A gente percebe que então a base, tá? E a base nós sabemos que entre de crianças e jovens, né? E depois dos 20 anos até os 59 anos de adultos e de 59 anos até os 80, tá? De idosos. Então nesse país a gente percebe que ela vai afunilando, né? Até chegar no ápice. Mas por que tem poucos habitantes ou a população vai diminuindo, professor, de adultos? É aquilo que nós falamos. A população talvez desse país era menor no passado e agora está aumentando, né? Essa população também, e melhorando as condições de vida. As mulheres também têm muitos filhos, mas no passado essa população era melhor, em decorrência também, aqui nós já falamos, guerras, conflitos étnicos, sociais. Muitos desses jovens que essa pirâmide era para ser maior aqui na questão dos adultos, foram para outros países como imigrantes, deixaram a Nigéria, tudo bem? Mas nós temos lá no ápice, lá em cima, uma população muito pequena de idosos. O que pode acontecer com um país desse, né? Lá no futuro, termos uma população de adultos, tá? E um mercado de trabalho bem expansivo e não temos uma população de idosos tão grande, ou seja, uma população que vai melhorar as condições de vida desse país e menos aposentados,
acontece hoje nos países desenvolvidos que nós temos uma multidão de aposentados e jovens trabalhando para sustentar esse país. A gente vai ver essa inversão daqui a pouco, tá? Então as pirâmides caracterizadas dessa forma aqui nós vamos ver principalmente em países subdesenvolvidos, pobres, tá? Tal condição associada a elevadas taxas de fecundidade e natalidade indica uma alta proporção de jovens no conjunto da população. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Nós temos uma população gigante de jovens e de adultos muito pequena, e principalmente de idosos. Muitas vezes essas características demográficas são típicas de países mais pobres que não oferecem boa qualidade de vida para a maior parte da população. Então, aquilo que nós falamos, tá? Vamos dar a página aqui. Países com população em processo de envelhecimento. Tá bom? Por que nós temos esses países da população com processo de envelhecimento? Não, é porque principalmente aqueles países que há muito tempo, no passado, houve a inserção da mulher no mercado de trabalho, como que eu falei para vocês, tá? E a mulher, por necessidade ou por decorrência também, nós já falamos da inserção dela, ela teve que entrar no mercado de trabalho para ajudar no sustento da família, e precisou, porque alguns países necessitam da mulher no mercado de trabalho. Em algumas funções as mulheres são muito melhores do que os homens. E o que aconteceu? A base ficou menor, a taxa de natalidade e fecundidade diminuiu, tá? No passado, um pouco, né? Houve-se uma taxa dos 20 aos 24 anos, então, há 20 anos atrás, nesse país, a taxa de natalidade era maior, então nós tivemos aqui uma quantidade maior de adultos. Automaticamente, nós vamos ter uma quantidade maior também de idosos. Então, esse aqui já é um país onde a pirâmide etária, o processo dela vai ficar ao contrário da Nigéria, como nós estudamos aqui atrás. Menos jovens, tá? O que vai acontecer no futuro? Esses jovens vão substituir os adultos no mercado de trabalho, e esses jovens desse país vão ter que dar conta de pagar, tá? Toda a conta, né? De quando esses idosos estiverem aposentados. A aposentadoria, nós sabemos que quem paga a aposentadoria dos idosos é quem está trabalhando, então há um desconto no salário dos servidores, né, de todo o país, de tudo que você faz através de impostos, nós pagamos os salários dos aposentados. Então são os jovens aqui que vão ter que dar conta de tudo isso. É por isso que acaba existindo a imigração para esses países, porque a quantidade de jovens é tão pequena e vai faltar mão de obra, tá? Vai ter muito emprego sobrando. Então observe no gráfico ao lado como tal cenário se reflete na proporção entre indivíduos de diferentes grupos de idade. O ápice da pirâmide aqui em cima, então nós temos base, tá? O corpo da pirâmide e o ápice. Então o ápice da pirâmide etária do Canadá vai se tornando maior em razão da ampliada proporção de idosos no conjunto da população. Esse formato de pirâmide etária é típico de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Alemanha. Então, quanto mais desenvolvido o país a gente vai perceber que a base vai ser menor, tá? O corpo vai ser maior e também o ápice sempre vai ser maior aonde? Para as mulheres, que é aquilo que eu já falei para você. O homem ele acaba passando por algumas situações de guerras, conflitos, algumas atividades de trabalho, um certo tipo de trabalho que é de risco, né? E o homem acaba, por sua vez, restrito a algumas condições, né? E muitos acabam morrendo em decorrência de alguns tipos de trabalho, guerras e coisas parecidas, se envolvem com coisas que não deveriam, como tráfico de drogas, muitos são mortos dessa forma, e quando chega lá no ápice, né, da pirâmide, a gente vai perceber que tem muito mais idosos mulheres do que homens. Ok? Beleza? Então, o aumento do número de idosos no total da população se reflete a necessidade da ampliação de investimentos na área da saúde pública e também no sistema previdencial, que procuram oferecer uma boa qualidade de vida a essas pessoas. A maioria das vezes nos países envolvidos, os trabalhadores eles têm uma previdência social privada. Eles, desde quando começam a trabalhar, eles vão pagando essa previdência, e lá, quando eles aposentam, eles acabam tendo um retorno maior, né? Tem uma aposentadoria bem gorda, boa, né? Para essas pessoas, e vivem
não precisa viver da dependência de uma aposentadoria do governo, igual aqui no Brasil a maioria dos aposentados vivem. Então eles têm a previdência que eles mesmos construíram com o seu trabalho, uma porcentagem do seu trabalho era retida, formando essa previdência, para que no futuro, lá em cima, né, quando se tornassem idosos, tivesse o retorno de tudo isso. Tá? Então, Previdência Social, instituições desenvolvidas pelo governo para dar assistência assalariados e suas famílias por meio de benefícios como aposentadorias, pensões e auxílio maternidade. Aqui no Brasil nós temos, né, as aposentadorias ou as pensões e tudo mais, tá? Que no futuro, ou para as pessoas que acabam se machucando ou tendo algum problema de saúde, são amparadas por essas pensões ou auxílios e aposentadorias. Vamos virar a página. Países de população envelhecida. Olha que legal. Então, é bem parecido com o Canadá que nós vimos ali atrás. Países de população envelhecida. Gradativamente, ao passo que o processo de envelhecimento se torna mais intenso, a pirâmide etária de um país passa a apresentar a base mais estreita e o topo mais largo, refletindo a menor quantidade de crianças e jovens em relação aos adultos e idosos do conjunto da população. É aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais desenvolvido o país, vamos falar assim, quanto mais rico é o país, né? A base da pirâmide vai ser menor, tá? O corpo vai ser maior, tá? E o ápice também, principalmente de mulheres, vocês vão perceber que sempre serão maiores, ou seja, de idosas aposentadas serão maiores. Então nós temos aqui Portugal, que é o país que deu origem à colonização no Brasil no passado, 1500, né, quando os portugueses chegaram aqui e nós fomos colônia desse país por muito tempo. Mas vamos ver aqui a questão da pirâmide etária de Portugal. Então a gente percebe que em Portugal a taxa de fecundidade é muito pequena, ou de natalidade, tanto faz. Lembra que de 0 a 4 anos é muito menor, você vai ver que de idosos. Então está nascendo, tem mais idosos em Portugal do que crianças. Olha que ao contrário. Então é um país que corre-se o risco de no futuro, tá, ser atendido pela imigração. Vai existir milhões de imigrantes, como já tem, né? Milhões de imigrantes em Portugal, porque não vai ter jovens para ser inserido no mercado de trabalho em Portugal, jovens portugueses, poucas crianças nascendo para ser inserido no mercado de trabalho no futuro. Então, onde dá-se a incidência, né, de imigrantes nesse país. Muitos imigrantes vão para lá para ocupar essa mão de obra, esse mercado de trabalho, porque vai ter falta de mão de obra. É lamentável, né? Uma situação dessa. Não só Portugal, mas vários países da Europa tá passando por isso, por essa situação. Então, é interessante a gente entender, né? Então, olha aqui, ó, o envelhecimento da população pode ser percebido na diminuição da PEA em função da saída das pessoas do mercado de trabalho por causa da idade avançada. Em alguns países, a falta de trabalhadores é equilibrada pela entrada de imigrantes, mas muitos chegam a enfrentar a escassez de mão de obra. Estão entendendo aqui? Tá? Então, vai chegando determinada época, você tem que aposentar. 60 anos, 64, porque tudo é aposentado lá em Portugal. Então, nós temos poucas, né, pessoas trabalhando. A população de adulta é muito pequena em Portugal para o mercado de trabalho. Então é onde acontece a inserção dos imigrantes que vêm da África, da Ásia ou das Américas, do Brasil, para trabalhar em Portugal. Então tem muita mão de obra, né? Eu quero buscar melhores condições de vida, vou para Portugal, vou para Itália, vou para a Espanha. Esses países são países onde a população é muito envelhecida e são países onde a taxa de natalidade, fecundidade é muito baixa, diferente do Brasil ainda, diferente dos países pobres. Países pobres a taxa de natalidade é gigante, ainda é grande. Bom, então nós temos aí, ó, a PEA, né? Essa organização que verifica, tá? Classifica, né, a questão da população economicamente ativa dos países. Então, em alguns casos, nós temos aí crianças lendo livro na Praça da Independência em Montevidéu, no Uruguai, 2015, durante atividade de leitura. Em alguns casos, gastos com
pagamento de aposentadorias e benefícios à população idosa se tornam tão elevadas que os países são obrigados a alterar sua legislação trabalhista, elevando ainda a idade mínima para a concessão das aposentadorias. É igual aqui no Brasil aconteceu, né? Elevou a idade das pessoas. Então agora, para se aposentar em algumas funções, nós temos que ter mais idade. O professor agora, o homem é com 60, a mulher é com 55, tá? A mulher é com 50, o homem com 55. Então a maioria das funções, né, das profissões foram aumentada a idade para se aposentar. Por quê? Porque se aposentava talvez ainda com a idade mais jovem e a expectativa de vida era maior, o governo ia ter que, claro que foi com trabalho prestado, nós trabalhamos para isso, mas tiveram que mudar esses critérios, porque senão a pessoa ia ficar recebendo a vida inteira, praticamente a metade da vida, mais 45 anos, sem precisar trabalhar. Então não era uma população ativa, né? Por quê? Eles estavam consumindo sem a necessidade de trabalhar. Claro que trabalhou para isso, tá? Tem seus direitos, mas nesse momento não estava trabalhando ainda, mas ainda poderia ser ativo no trabalho, mas sem necessidade de trabalhar e recebendo, a pessoa ia se divertir, ia fazer outras coisas, podia fazer um outro tipo de serviço, menos esse trabalho, tá, de função empregatícia, né, que responderia a devolver partes para o governo, tá? Então, assim, é interessante a gente entender isso. Os países ricos hoje, os países desenvolvidos, estão com a taxa de natalidade e fecundidade muito baixa, e aonde há essa inserção do mercado de trabalho através dos imigrantes. E aí acontecem muitos problemas nesse país, porque os imigrantes vêm de outros países, vêm com culturas diferentes, né? Nós pegamos os muçulmanos, que têm as suas culturas diferentes, alguns são radicais, e vai, querendo ou não, transpondo as fronteiras desse país, introduzindo as suas culturas, né? A forma de vida, e de alguma forma acaba mudando as características desses países também. Página 35, controle de natalidade no caso da China. Para tentar conter o crescimento rápido de suas populações, China e Índia se destacam por implantar programas de controle de natalidade com objetivos semelhantes, porém com resultados diferentes. Na China, o governo instituiu na década de 1970 um programa de controle de natalidade que se tornaria conhecido como política de um filho único. Então, os casais só poderiam ter um filho na China. Nós sabemos que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é uma explosão demográfica, né, que aconteceu na China. É muita gente num país só. Esse programa envolvia diversas medidas de incentivar, limitar o número de filhos de casais chineses para um único filho, incluindo incentivos financeiros às famílias com apenas um filho e penalidades às famílias que violassem a regra. Os resultados foram gradativos, mas bastante expressivos, reduzindo a taxa de natalidade e contendo o crescimento da população chinesa. Nós sabemos que a China é um país socialista, tá? E a população é muito expressiva, o dinamismo dessa população a cada dia, né? A expansão aumenta, e como a população é de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, o controle para a fecundidade e natalidade dessa população, ela partiu então por leis, né? O governo multava ou penalizava os casais que tinham mais de 2 filhos. Ela poderia ter um filho, tá? E é interessante que assim, na zona urbana o casal poderia ter um filho só, e na zona rural o casal poderia ter 2 filhos, certo? Mas agora imagina, uma família tem um filho só, tá bom? É estranho, né? O casal é 2, mas aí só pode ter um. Então, aí só tem uma menina. Na maioria das vezes, o que aconteceu na China, né, com essas leis? A mulher estava grávida e estava grávida de menina, só que a maioria dos casais queria ter menino. Tá? Então, aconteceu de que a China hoje tem uma maioria de filhos expressivos de meninos, porque a mulher ficava grávida de menina, principalmente na zona rural, onde exige muito trabalho, muita força física.
Então queriam ter meninos, e quando a mulher ficava grávida de menina, ficava sabendo, ela abortava a criança. Então, no ano de 1917, houve uma pesquisa que na China houve 80 milhões de abortos, né? A mulher descobria, ou quando ganhava criança acabava, em alguns casos, né, que já foram publicados em revistas, matando a criança porque era menina. Tá bom? Então, às vezes o governo cria certas situações que obrigam a população a fazer coisas absurdas. Recentemente, o envelhecimento acelerado da população é a possibilidade de uma escassez futura de mão de obra, levando o governo chinês a rever a política do filho único e permitir que casais tivessem 2 filhos. Atualmente, vislumbra-se até mesmo o fim do controle da natalidade no país para os próximos anos. Agora é interessante, né? Como que você... nós vamos estudar mais sobre o socialismo e o capitalismo. Você é privado de ter filhos, né? O governo fala, você não pode ter e pronto. Então manda em você. É isso? É a diferença de um país capitalista para um país socialista. Você não tem direitos, tá? É aquela frasezinha comum. Você tem direito a não ter direito e não deve prevalecer do direito que tem, ou seja, você não tem direito nenhum. Tá? Então, nos países socialistas, quem controla a população é o governo, quem dita as regras, tá? É o Estado, é o governo. Tá? E na maioria das vezes, ou sempre, será um ditador. Tá? Então, famílias que descumprissem a regra do filho único serão penalizadas. Tá? De que forma? Podem ser presos. Tá bom? Pode tirar um filho daquela pessoa e dar para um que não tem, coisas parecidas, certo? Então, no campo, né? No campo, ainda a mulher na China o casal pode ter 2 filhos. Mas como acontece de ter 2 filhos e a maioria às vezes era 2 meninas, a mulher já abortava. E na maioria das vezes o que acontecia, pelo menos em alguns relatos que a gente já viu na TV, a mulher não podia fazer um ultrassom para saber que filho que era, se era menino, se era menina, ou era, às vezes, uma menina nasceu uma menina, e o casal, às vezes, né, partia para a ignorância e matava a criança, né, porque precisava de mão de obra ou Estado. Então, nós temos aqui na página 36, exercício de compreensão. Como nas atividades anteriores também, já falei para vocês. E outra, muitos não estão me mandando as atividades. Por favor, comece a mandar as atividades no privado para me corrigir. Aqui nós temos exercício de compreensão na página 36, da 1 até a 7. Vocês vão copiar no caderno e respondê-las, ok? Na página 37 também, continuam os exercícios de compreensão. Aí é da atividade 8 e 9. Então, da 1 até a 9, página 36 e 37. Ficamos por aqui, tá? E voltamos com as próximas videoaulas, tá? Semana que vem. Fique com Deus. Até a próxima videoaula.